Agora vem aqui comigo porque a gente vai falar de um assunto preocupante. Você que é pai, mãe, você que é avó, atenção, porque aumentou em 3 vezes o número de cirurgias torácicas infantis em Salvador por causa de doenças respiratórias. E isso deixou a maior parte dos hospitais privados aqui da capital com leitos de UTI infantil 100% ocupados. Vamos falar sobre isso agora com a nossa repórter Pauliane Araújo. Ela está com a equipe médica também. Oi, Pauli, bom dia para você. Primeiro, né, qual é a orientação então para as famílias? Exatamente, Thiago. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Bahia no Ar. Claro que quem vai passar essas orientações para as famílias não sou eu. São as especialistas que estão aqui comigo, como você falou, doutora Maíra Calil, que é cirurgiã torácica, e doutora Ângela Taguchi, que ela é intensivista pediátrica. E elas vão trazer para a gente essas explicações. Thiago, como você falou, aumentou em 3 vezes o número de cirurgias torácicas por doenças respiratórias em crianças. E vale ressaltar o seguinte: essa comparação, os especialistas pegam os 5 primeiros meses desse ano, comparando a todo o ano passado. Isso significa que esse número pode ser ainda maior até o final do ano, se as coisas permanecerem como estão. A gente sabe que nessa época do ano, quando chega junho, quando esfria, outono, inverno em Salvador, geralmente sobe o número de crianças acometidas com doenças respiratórias. Mas a gente vive aí um período ímpar. Nós passamos por 2 anos de pandemia intensa, ainda estamos em pandemia, não acabou a pandemia, mas as coisas agora estão melhores. E aí, depois que passa esse período agudo de pandemia, começam a aparecer os outros problemas e a gente tem com as crianças algumas peculiaridades. Eu já queria começar perguntando à doutora Maíra por que aconteceu esse aumento, doutora, no número de cirurgias torácicas para crianças e para explicar para as pessoas em casa quando é que uma criança chega ao nível de fazer uma cirurgia torácica por causa de uma doença respiratória, de uma infecção respiratória. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente houve um aumento, né, quando comparado com o ano passado e até com o ano anterior, né, de 2020. A gente sabe que na pandemia as crianças ficaram reclusas, né? A vida social foi necessário que todo mundo se afastasse, as escolas também diminuírem esse convívio. E a gente também sabe que a Covid, ela não atingiu as crianças como atingiu os adultos, né? Ainda bem que as crianças foram preservadas nisso. Quando a gente retoma a vida social com a melhora da pandemia e as crianças voltam a circular, passou a ter mais os acometimentos respiratórios, as infecções respiratórias. Por exemplo? Como o vírus sincicial respiratório e como as broncopneumonias, certo? A cirurgia torácica, ela atua justamente nesses quadros respiratórios graves que complicam, né, como as pneumonias graves, que evoluem com uma coisa chamada derrame parapneumônico. O que é o derrame parapneumônico? É uma reação da pleura, né, da cavidade pleural, que recobre o pulmão, a essa infecção ativa. Esse derrame pleural, às vezes ele é só reacional e a gente não precisa mexer, certo? Operar, nem drenar. Mas muitas vezes ele leva ou a restrição do pulmão, que passa a não conseguir expandir completamente. E aí precisa ser drenado. Doutora, certo? e quando a gente fala nesse dado de 3 vezes mais o número de crianças que estão passando por um procedimento como esse, ou seja, que chegaram no estágio máximo dessa infecção, isso preocupa a gente? Isso é um reflexo de quê? Isso preocupa, claro. A gente, inclusive, a gente não tem dados oficiais sobre isso. São observações realmente da equipe. E a gente percebe que até comparando com anos anteriores, houve um discreto aumento que a gente espera que isso não evolua para um aumento maior e que a gente comparando com os anos, né, com o ano completo, que isso não seja maior ainda do que nos anos anteriores à pandemia. Mas eu acho que esse aumento da necessidade de abordagem cirúrgica para uma pneumonia complicada, a gente tem, claro, suspeitas, a gente não tem dados científicos ainda. Eu acho que isso, talvez a gente juntando informações de vários centros, a gente consiga ter essas respostas, né? Mas a gente consegue, a gente pode juntar talvez uma
imunidade mais baixa das crianças por conta de ter ficado confinados. Então seria como se fosse um efeito rebote. As crianças ficaram confinadas por causa da pandemia e aí esse confinamento fez com que a imunidade delas baixasse, principalmente as crianças mais novinhas, né? E aí essas doenças respiratórias viriam acometendo elas de uma forma mais intensa, uma forma mais agressiva. Isso. É uma suspeita, né? Junto com uma redução realmente da adesão às vacinas. Houve uma queda, né, de pessoas que se vacinaram nesse período, ou por medo da pandemia, né, ou por esquecer, por conta do que estava acontecendo. Isso pode também ser um reflexo disso. A gente também fica preocupado com o uso indiscriminado de antibiótico, porque a gente sabe que o uso indiscriminado de antibiótico ele pode selecionar bactérias, essas bactérias ficam mais agressivas, né, elas são selecionadas e ficam mais agressivas, então são suspeitas que junto podem estar levando a essa necessidade maior de abordagem. E é importante a gente explicar para as pessoas que estão acompanhando a gente, principalmente as mães, os pais que estão aí passando por essa situação com as crianças, o seguinte: as doutoras Ângela e Maíra, elas atendem em alguns dos principais hospitais privados de Salvador. Elas atendem vários hospitais que são muito importantes e que recebem aí um número enorme de crianças. Então, elas têm essa observação dia a dia de tudo isso que acontece. Então, vamos relembrar aí. Calendário vacinal atrasado, porque muitos pais não cumpriram o calendário vacinal de outras doenças por causa do Covid. Temos também imunidade mais baixa das crianças por causa desse período de confinamento, que aí seria algo inevitável, né, de acontecer. E tem também a questão do uso dos antibióticos. A gente viu até recentemente em Salvador uma superbactéria que atingiu alguns hospitais justamente com suspeitas aí dos antibióticos. Claro, não é o caso das crianças, mas, como a doutora Maíra Calil falou, quando há o uso indiscriminado de antibióticos, geralmente as doenças respiratórias, os pais recorrem aos antibióticos, isso pode trazer uma maior resistência dessas bactérias que vão levar a criança a ter esse tipo de situação, né? Que são as pneumonias, bronquiolites. Doutora, eu queria tirar uma dúvida com a senhora. A gente fala muito nessa questão do que os pais devem fazer. Daqui a pouco eu vou até conversar com a doutora Ângela sobre isso. Mas, muitas vezes, levar essas crianças sem saber se é necessário ou não para o hospital é uma das causas que pode fazer com que, até no próprio hospital, ela pegue uma bactéria, ela grave, né? Isso também é um complicador, quando os pais não sabem o que fazer, né? A gente não é a primeira febre de uma criança, geralmente. Eu acho que a Ângela consegue falar melhor ainda, porque ela tem a vivência não só de consultório, né, ou não só de terapia intensiva, mas também de consultório, que a gente leva uma criança para emergência. Você levar para qualquer sintoma gripal ou de febre para emergência, você leva a uma superlotação das emergências, às vezes por causas, né, por motivos que não seriam necessários, e expõe essas crianças a outras coisas das outras crianças que estão ali presentes. Né? Então, a gente não deve levar uma criança de imediato. Acho que tem critérios, tem sinais de gravidade, de alerta, que esses sim tem que ser, tem que ter atenção para esses sinais de alerta, mas não é qualquer febre. Entendi. Doutora Ângela, a senhora pode até, como a doutora Maíra falou, explicar um pouco melhor para a gente, né? O que os pais podem fazer para evitar chegar a esse tipo de situação e de que forma os pais podem colaborar para evitar esse quadro que a gente está vendo aí há cerca de 2 semanas, mais ou menos, em Salvador, quase 100% das UTIs lotadas, de quase todos os hospitais, privados e públicos também aqui na nossa cidade. Eu acho que o mais importante é sempre manter o acompanhamento ambulatorial com o seu pediatra, para você garantir uma boa nutrição das crianças. As crianças precisam repousar, as crianças precisam ter contato com o meio ambiente, isso é coisa importante para adquirir imunidade. E não é que a pandemia baixou a imunidade das crianças, na verdade elas não foram expostas aos vírus que habitualmente elas seriam expostas ao longo dos anos e atualmente elas estão sendo expostas de vez a todos eles. Então, com o retorno às atividades escolares, a liberação dos shoppings, né? Essas crianças estão pegando os vírus um atrás do outro. Então, a gente fica vendo, pelo exame chamado painel viral, que hoje vários vírus estão circulando na cidade. O vírus sincial principal, o rinovírus, mas estamos vendo agora recente casos crescentes de metapneumovírus e demais vírus respiratórios que sempre acometeram as crianças, mas agora estão sendo todas juntas. E aí a dica também, né, dos cuidados básicos, lavar as mãos, evitar que as crianças coloquem qualquer coisa na boca, são cuidados básicos que podem salvar as vidas e evitar aí, ajudar de fato até a diminuir a quantidade de crianças que estão procurando as emergências e chegando até as UTIs por causa de doenças respiratórias. Tialia, é com você.
Obrigada, Pauliane Araújo. Vamos cuidar, né, das nossas crianças. Agora, 7h03 da manhã, vou direto com Henrique Oliveira. Ele está no bairro de Pernambués. Foi uma madrugada violenta, muito